melhor para representar o relacionamento de Jesus com a igreja do que o relacionamento noivo e noiva. Há várias figuras de linguagem no Novo Testamento para representar a relação de Jesus com a igreja. Detalhe: todas essas figuras de linguagem falam de coletividade. Nós somos ovelhas de um rebanho, somos pedras de um grande edifício, somos membros de um corpo, somos tesouros de um depósito, somos galhos de uma videira. Então, sempre que Deus fala da igreja com ele, fala de uma coletividade inserida nele. Isso destrói a ideologia dos desigrejados, que abrem a boca e dizem: a igreja sou eu. Não existe igreja sou eu, igreja somos nós. Porque não há individualismo, há unidade na diversidade. Tudo bem que os membros não são iguais, os galhos também não, as pedras também não, mas quando se juntam, o que não aparece é o galho, mas é a videira completa. O que aparece não é a pedra, mas é o edifício completo. Então, quando Deus fala de igreja, ele olha a igreja como uma só. Mas há uma figura de linguagem muito importante para se referir a esse relacionamento, que é a figura matrimonial. Porque o matrimônio é sagrado, é inviolável, fala de intimidade, de reciprocidade e de comunhão, que é o que Deus deseja ter com a igreja, através do Filho, Jesus. E quando Jesus vai falando com os discípulos e ficando registrado para a igreja, acerca deste relacionamento que ele terá com o seu povo, Jesus mesmo usa a figura de linguagem de casamento. E aqui em João 14, do verso 1 ao 3, Jesus pega emprestado algumas analogias desta relação de uma preparação para o casamento, no contexto judaico, no contexto oriental. Naquele contexto, o casamento era um pouco diferente do nosso. Quando um homem tinha interesse em uma moça, ele ia até a casa do pai dela, estabelecia ali o seu sentimento, e era firmado uma espécie de contrato. Ele pagava um dote, um valor, demonstrando o seu apreço, não que ela fosse vendida como uma mercadoria, mas era um ato de amor que ele demonstrava interesse, reconhecendo um valor dela. Depois que ele fazia esse compromisso, ele voltava o noivo para a casa do seu pai e deixava a noiva na casa do pai dela, em geral, por um intervalo de 1 ano. Neste 1 ano, o que é que ela ficava fazendo? Cuidando do enxoval, da nova casa, cuidando também da sua beleza, se preparando para encontrar o noivo, em torno de 1 ano. E lá do outro lado, na casa do pai, naquela cultura, o que é que o noivo ficava fazendo? Preparando uma espécie de puxadinho. Na nossa cultura não dá muito certo, mas lá dava. Geralmente morava junto do pai. Nada contra, você pode tentar, mas lá dava certo. Então, ele ia construindo lá uma espécie de puxadinho, para quando casasse, já ter lá um espaço um pouco privado, para viver com a sua esposa. Jesus pega emprestado essa analogia para falar do que ele está fazendo também com a igreja. Jesus na eternidade estava onde? Na casa do Pai. Mas olhou para a terra e disse ao Pai: me interessei pela noiva. Aleluia. Aqui tem algo diferente, porque o pai do noivo é o mesmo pai da noiva. É mistério isso. E ele fala com o pai da noiva que quer se entregar a si mesmo por ela. Qual é o dote dela? É em euro? É em dólar? É em libra esterlina? Franco suíço? Não, é muito mais do que isso. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Qual é o preço que ele comprou? Não foi em dólar, não foi em barril de óleo, não foi em prata nem ouro, mas foi no sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. O
sangue que anula toda a sentença, o sangue que justifica, que purifica, que santifica, o sangue que dá habilidade para entrar no Santo dos Santos, o sangue que faz o diabo pular fora e não tocar na tua casa, o sangue que te faz ser chamado filho de Deus, o sangue que te capacitará para ouvir o toque da trombeta e viajar com o Senhor dos ares. Sangue, sangue. Ele pagou ao pai o dote da noiva. Existem algumas teorias teológicas, até desviadas, que diz que Jesus pagou o preço do resgate ao diabo. Mas é impossível, porque Deus nunca deveu e nunca vai dever nada ao diabo. Jesus pagou ao Pai, porque nós éramos inimigos de Deus, mas Ele olhou e disse: eu quero. Estás vendo o que é neles? Neles nada, mas eu vejo é a misericórdia do meu Pai neles. Vou aplicar. Jesus fez este acordo conosco e voltou para onde? Para a casa do Pai. E Jesus volta para a casa do Pai, só que com uma diferença: lá não vai ser puxadinho não. É por isso que ele disse, diferente do noivo da terra, o noivo do céu disse: amigos, lá era uma noiva só, aqui é uma multidão, como é que vai caber todo mundo? Não tem problema não, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não tem minha casa, minha vida certa que dê conta. Não tem PAC de governo federal que dê conta, mas Ele está construindo lugar para todo mundo. E Jesus, que não engana ninguém, disse assim: se não fosse assim, eu dizia. Ele está dizendo assim: não estou criando falsas expectativas, não vou frustrar ninguém, não estou mexendo com o vosso sentimento. Fica aqui, noiva, tranquila, porque eu estou alargando as tendas para vos dar lugar de acolhida diante do meu Pai. Louvado